seca-se a erva, cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Com essas palavras da Bíblia nós começamos mais um dia. O nosso coração é tomado de todo sentimento de gratidão pela proteção, pela noite, e a gratidão a Deus por nos dar o privilégio de podermos ver o brilho do sol em mais um dia. Nessa manhã, nós inicialmente começamos na companhia do Senhor. Não há nada mais importante para cada um de nós, na condição de adoradores, do que nos voltarmos para o nosso Criador e clamarmos por Ele, pedirmos a sua bênção sobre a nossa vida, colocarmos diante dele todos os nossos planos, sonhos e projetos. Quero deixar com você nessa manhã uma parte da palavra de Deus que se encontra no livro de Salmo, capítulo 106, o verso 48, onde a Bíblia diz o seguinte: Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade a eternidade, e todo o povo diga amém, aleluia. Salmo 106, o verso 48. É o único nome digno de todo o nosso louvor, de toda a nossa adoração. E a razão pela qual eu e você a cada manhã nos levantamos para termos um encontro pessoal com Ele. É onde nós abrimos o nosso coração, onde apresentamos a Ele as nossas necessidades e expressamos para Ele também a nossa gratidão por tudo que Ele tem feito pela nossa vida. Nós iremos nessa terra adorá-lo, mas irá se estender por toda a eternidade. Teremos a alegria de estar na companhia do nosso Deus para todo sempre. Por isso que a cada dia nessa terra nós precisamos fortalecer o nosso relacionamento com o nosso Criador. Nesse canal, a cada dia nós estudamos um capítulo da Palavra de Deus. E nessa manhã eu convido você a ter nas mãos a Palavra de Deus no livro de 2 Samuel, capítulo 20, o verso 1. Então se achou ali, por acaso, um homem de Belial, cujo nome era Seba, filho de Bicri, homem de Benjamim, o qual tocou a trombeta e disse: Não fazemos parte de Davi, nem temos herança no filho de Jessé, cada um para suas tendas, ó Israel. O que nós encontramos na Bíblia a respeito do rei Davi, a sua grande maioria tem com o intuito de nos advertir. Deus deixou esses relatos negativos da vida de Davi para que eu e você não possamos cair nos mesmos erros que o rei Davi caiu. É claro que nós encontramos a respeito do rei Davi ensinamentos que nos levam a cada dia a crescermos espiritualmente. Quando a Bíblia mesmo fala que Davi era um homem segundo o coração de Deus, ao compararmos o lado negativo da vida de Davi e ao compararmos o lado positivo da vida de Davi, nós encontramos registros da vida de Davi de um homem fiel, de um homem cristão, de um homem que amava a Deus, de um homem que respeitava os seus semelhantes. Mas é claro, nós também nos deparamos com a sua humanidade. Por um período de 10 anos, paulatinamente, todas as palavras que o profeta Natan lhe declarou na sua casa se cumpriram. Começando pela imoralidade de Aminon até o momento em que Absalão lhe coloca para fugir do palácio. No versículo 1 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, nós nos deparamos aqui com um homem chamado Seba. Esse homem era benjamita, conhecido como sendo um homem de Belial. Homem de Belial era um homem que era mau, fazia o que não agradava a Deus, o seu coração era corrupto. Ele se aproveita da discórdia que estava acontecendo entre Israel e a tribo de Judá para provocar uma revolta dentro da nação de Israel. Ele se declara como sendo inimigo da casa de Davi. Ele estava aproveitando esse momento para provocar uma revolta maior contra a casa de Davi. Bicri era um segundo filho da tribo de Benjamim. Não se demorou muito para que Israel mudasse a sua opinião. Anteriormente, eles se declaravam aliados de Davi, mas após a revolta de Seba, eles se declaram amigos de Bicri e inimigos agora também de Davi. Davi gradativamente tinha que dar passos para uma reconquista. Após a revolta de Absalão, houve uma tremenda separação do povo dentro de Israel. Houve uma grande divisão. Absalão, de fato, conseguiu conquistar o coração de muitas pessoas. Davi, ao voltar para Jerusalém, ele teria que fazer um trabalho sólido de reconquista. Nesse momento, ainda ele estava vivendo um momento de rebelião dentro do trono. Havia uma necessidade de se recompor, uma necessidade de se estabelecer,
buscar a Deus, assumir a sua liderança e unir uma nação para que pudesse continuar marchando. A revolta foi tão grande que os homens de Judá, que era da tribo de Davi, eles acabaram tirando o seu estandarte de lealdade a Davi e colocaram um outro estandarte, demonstrando a sua desafeição para com a pessoa de Davi. Mas gradativamente Davi consegue conquistar o coração da sua tribo de Judá. Era ali a sua casa, os seus irmãos patrícios moravam ali. E gradativamente ele consegue reconquistar o amor dessa tribo que lhe deu um dia o trono de Israel. Davi deixa de lado a Joabe, que era o seu comandante. Pelo fato de ter matado Absalão, Davi já não conseguiria mais confiar e ele nomeia Amassa como sendo o seu novo comandante. Mas Amassa se demorou em conseguir convocar um exército para que pudesse defender a Israel. Possivelmente esses homens ainda eram leais a Joabe, não queriam expressar o seu apoio ao seu novo comandante e sabotaram a liderança de Amassa no governo de Davi. Após reconhecer que não dava certo Amassa como comandante, ele busca um novo comandante chamado Abisai, mas não nomeia Joabe como sendo seu comandante. Fica claro para nós que Davi estava numa busca de uma reconquista. Fica claro para nós que Davi estava tentando reorganizar o seu reino. Depois de muita traição, depois de muita mentira, depois de muito engano, Davi gradativamente começa a reorganizar o seu reino para que ele pudesse ter condições de continuar governando. Dos versos 8, 9 e 10 do capítulo 20 que nós estamos estudando nessa manhã, nós encontramos que Amassa, depois de muito sofrimento, ele conseguiu reconquistar alguns soldados e os conseguiu reunir como um exército. Foi nesse momento que Joabe vai ao encontro de Amassa e traiçoeiramente, com a espada nas mãos, Amassa jamais imaginava que dessa forma Joabe iria lhe ferir com um ferimento de morte no abdômen. E foi nessas condições que Joabe traiçoeiramente matou Amassa. Desobedecendo completamente as ordens de Davi, foi dessa forma que Joabe reconquista o seu direito de ser comandante. Segundo Samuel, capítulo 20, o verso 11, a Bíblia diz o seguinte: Mas um dentre os moços de Joabe parou junto de Amassa e disse: Quem está do lado de Joabe e é por Davi, siga a Joabe. Para se dissipar qualquer ideia de que Joabe estava aliado à revolta de Seba, foi feito um apelo para as tropas de Amassa apoiarem a Joabe se tivessem de fato apoiando a Davi. Foi o próprio Joabe que colocou homens para que pudessem proclamar a respeito da morte de Amassa, para que as pessoas soubessem que Amassa tinha sido morto pelo fato de ter sido traiçoeiro para com o trono de Davi. E a sua morte tinha acontecido para que Davi pudesse assegurar-se no trono. A lealdade de Joabe a Davi era conhecida por todo Israel. Mas eles sabiam que recentemente Amassa tinha prestado lealdade a Absalão. Diante da sua morte, as pessoas passaram a fortalecer a sua confiança na liderança de Joabe e no reinado de Davi. É claro que Joabe mata Amassa pelo fato de não aceitá-lo como sendo comandante do exército de Davi. Não confiava nele. Diante do versículo 12 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, nós podemos ver que o povo estava indeciso em seguir Amassa, que estava ferido. E Joabe, que comandava aquele exército naquele momento, Joabe toma a iniciativa de colocar o corpo de Amassa escondido no mato. E quando os soldados não mais viram a Amassa, passaram lealmente a seguir a Joabe. Joabe, prestando lealdade ao reino de Davi, em busca de Seba, que se demonstrara inimigo do trono de Davi, ele chega a uma cidade chamada Abel-Bet-Maaca. É uma cidade antiga da Era do Bronze, conhecida como sendo uma cidade detentora do conhecimento. Eis a razão pela qual se falava: pede-se um conselho a Abel. Uma cidade que estava localizada ao norte de Idã, uma cidade que também estava localizada mais ao norte de Israel, conhecida pela sua sabedoria. Joabe e o seu exército cercaram aquela cidade. O objetivo era destruir os muros para encontrar a Seba e matá-lo. Mas uma mulher que foi identificada como sendo sábia, moradora dentro dos muros daquela cidade, ela pergunta para Joabe qual era o intuito de tentar destruir aquela cidade tão reconhecida pela sua sabedoria. Joabe fala que não tem interesse em destruir, mas apenas capturar um homem que tinha se levantado contra o reino de Davi. E ela reúne os seus líderes, corta a cabeça de Seba e lança pelos muros da cidade. E Joabe retorna para Jerusalém,
para que pudesse comunicar ao rei Davi o fato acontecido. Foi dessa forma que Joabe conseguiu reconquistar o direito de ser o comandante do exército de Davi. Embora Joabe não conseguisse gozar de todos os privilégios sendo comandante, mas foi através da força que ele conseguiu se manter sendo comandante do exército de Davi. Fica muito claro para nós nessa manhã, ao estudarmos o capítulo 20 do livro de 2 Samuel, que Davi teve que percorrer um caminho muito mais longo para que ele pudesse reconquistar, unir as 12 tribos de Israel. Após a rebelião de Absalão, as tribos se dividiram. Os inimigos do reino se manifestaram. Davi já não tinha a mesma energia quando era jovem. Passou por momentos aflitivos, de fuga, perda de familiares, o sofrimento intenso. Mas mesmo assim ele sabia que não poderia desistir de cumprir os seus propósitos de unir o povo de Deus. Acredito que se Davi pudesse retornar no tempo, ele teria tomado decisões completamente diferentes. Olhando para o passado, pensando no erro que cometeu, lembrando-se das palavras do profeta Natã, quanto arrependimento, quanta dor lhe trazia no coração, mesmo sabendo que Deus tinha perdoado o seu pecado. Mas creio que por alguns momentos ele se voltava para Deus e falava: Senhor, por favor, me dê a oportunidade de poder recomeçar. Tira de sobre mim as consequências de todos os erros que eu cometi na vida. Me conceda a graça de fechar os meus olhos nos últimos dias da minha vida, mas que eu possa estar em paz. Mas Davi teve que viver até as últimas consequências dos erros que ele tinha cometido. É diante dessas circunstâncias que Davi consegue formar o seu quadro de oficiais, governantes, comandantes, para que pudesse conduzir o povo judeu. Joabe era comandante do seu exército. Embora não fosse do seu agrado, mas Joabe conquista pela sua própria força. Adorão era o cronista, ele era o responsável para escrever e anotar a história do povo de Deus, dos israelitas. Tinha nas mãos a responsabilidade de anotar todos os fatos que acontecessem dentro do reino ou fora do reino de Israel. Seva era escrivão, ministro responsável para cuidar das finanças do reino e dos direitos do Estado. Os sacerdotes principais levantados por Davi nesse período, Zadok e Abiatar, nessa restauração do reino de Davi. Ira era o ministro conselheiro, responsável como sendo um coordenador, conselheiro do rei. Querido amigo, nessa manhã, ao concluirmos o capítulo 20 do livro de 2 Samuel, eu e você, nós precisamos chegar às seguintes conclusões. Todos aqueles que trabalham para Deus, liderando o povo do Senhor nos dias em que nós estamos vivendo, terão que enfrentar ou passarão por lutas, provas diante desse mundo. Mas é necessário, como Davi e os seus oficiais, se apegarem às mãos do Senhor, confiar no poder de Deus, tendo que, diante de todas as suas batalhas e lutas, nós teremos o Senhor ao nosso lado para lutar conosco as nossas batalhas. Foi Ele mesmo que um dia disse aos seus discípulos: Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Portanto, eu e você, nós não podemos nos esquecer. Nesse mundo nós passaremos por tribulações, nós passaremos por dias difíceis, mas nós não podemos nos esquecer. Nós teremos o nosso Deus ao nosso lado para lutar as nossas batalhas e nos conceder a vitória. Tendo a certeza que nós temos ao nosso lado o nosso comandante, que jamais perdeu uma batalha, ele sempre irá colocar os nossos adversários para fugir, para correr. O que nós temos que fazer é confiar no seu comando, é confiar na sua palavra. Se nós nos colocarmos nas suas mãos e obedecermos o seu comando, tenha certeza que nós jamais conheceremos uma derrota, nós sempre também conheceremos a vitória, como de fato é assim com o nosso comandante. O que temos que fazer a cada dia é confiar de que temos um Deus supremo, governa todo o universo, que lá do seu trono as suas ordens são ouvidas por todos os seus súditos que se encontram sobre a face dessa terra. Não há um rei que se assente no trono sem que Deus possa permitir que ele se assente ali. Não há um presidente que nos dizem que nós vivemos, que ele se assente no trono, que ele governe, sem que Deus também permita que ele possa governar. Não há um governador de estado, não há um prefeito numa cidade que possa assumir o seu comando sem que primeiramente Deus permita que isso possa acontecer. Portanto, o que eu e você a cada dia temos que fazer é descansarmos nos braços do nosso Deus, é confiarmos no seu comando. Vivendo dessa forma, nós viveremos uma vida tranquila, uma vida feliz
E no final de tudo, nós encontraremos o nosso Deus e estaremos vivendo com Ele por toda a eternidade. Querido Pai, nas Tuas mãos, nessa manhã, nós nos colocamos. Confessamos as nossas falhas. Por favor, Senhor, nos toma nos Teus braços, perdoa os nossos pecados, nos conceda a graça de um dia nos encontrarmos contigo. É o nosso pedido, é a nossa oração e nós fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. Que sobre você nessa manhã Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.